vai para as perguntas da internet. E aí, se alguém aqui tiver alguma coisa, é só levantar a mão que eu chamo na sequência. Basicamente, as perguntas hoje são sobre a situação política nacional. E algumas coisas que aconteceram que eu não... Vamos ver se dá para fazer algum comentário. Primeiro, se você acompanhou e o que o PCO pensa sobre o Exército supostamente ajudar a luta contra o golpe. O que teria sido demonstrado em fala do general Vilas Boas, num debate, parece que numa comissão, no Congresso. Aí a pergunta também é sobre quais os prós e contras e cuidados que precisam ter, né, nessa relação política entre militares e civis. Bom, que o Exército ajuda a luta contra o golpe, isso aí é totalmente fantasioso, né? Se o Exército fosse contra o golpe, não teria tido golpe nenhum. Não precisava nem se pronunciar. Aí, logicamente, que vai lá um militar, né, numa CPI, é questionado pelo Requião e tal sobre a soberania nacional, tem que defender a soberania nacional. Porque dentro do Exército tem a maior onda nacionalista, né? Eu acho que simplesmente isso que acontece. Não acho que o Exército está contra o golpe. A gente não deve sair com essas coisas totalmente malucas. A relação com os civis é que o grande problema com relação ao Exército é que é preciso politizar as relações com o Exército. Os militares, eles procuram, os comandos militares, eles procuram evitar a politização do Exército. Só que, nesse momento aqui, nós temos um fato que, num certo sentido, ele abre a porta para a politização, que é a influência que tem o Bolsonaro dentro das Forças Armadas, que eles não conseguem conter, e também nem parece que estão tentando, de fato, conter. Bom, se você pode politizar o Exército pela direita, isso aí cria, né, uma situação com uma certa abertura para politizar pela esquerda. Facilita esse trabalho. O que eu acho que é preciso fazer é isso daí. É a propaganda política, né, junto às Forças Armadas, dos problemas políticos fundamentais. Que o pessoal se envolva no debate político, não fique escutando só uma versão direitista, etc. e tal. Essa aqui é a chave de todo o problema, é isso daí, né? Com a derrota do governo em comissão no Senado em votação sobre a reforma trabalhista. Essa vitória foi uma vitória expressiva porque mostrou a fraqueza do governo, né? Acentua. Os jornais trataram de dar uma impressão que foi uma cochilada do governo. Quanto a isso, é difícil de dizer se foi uma cochilada ou não. O fato é que uma parte da bancada, ligada ao Renan Calheiros, debandou. Votou contra e permitiu a derrota. Isso aí cria uma situação que pode se ampliar, pode contagiar aí, e que indica a dissolução, uma tendência de dissolução da própria base parlamentar do governo, né? Agora, quanto à luta contra o golpe, é difícil dizer, porque precisa ver se isso daí vai estimular o movimento operário ou não, se vai ter continuidade, porque finalmente foi uma pequena vitória, importante, mas pequena. Então, vai ter continuidade, vai ter uma racha maior dentro da bancada, esses fatos podem estimular a luta contra a reforma e, portanto, a luta contra o golpe, né? Agora, se a pessoa está pensando na queda do Temer, isso daí não. A queda do Temer está sendo organizada pela própria direita. A gente não deve se confundir, né? A Rede Globo faz uma campanha
permanente e implacável contra o Temer. O PSDB já está dando sinais de que está se preparando para abandonar o barco que está afundando, que eles foram no porão do barco lá, abriram um buraco, né? Aí subiram lá em cima e falaram, não, nós estamos com o capitão aqui até o último momento, etc. Mas a hora que o barco começar a inclinar, eles estão esperando para ver a situação que vai se criar com a denúncia contra o Temer, né? Que eles mesmos, é o Janot que apresenta, o Fachin que vai aceitar, é Lava Jato, né? O Moro, é esse pessoal. Esse grupo dentro do STF que é o grupo mais solidamente golpista que está a favor desse processo do Temer, né? Próxima pergunta é se você acompanhou e o que significa o lançamento da Frente Parlamentar Nacionalista, feita por Requião. Se existe alguma tentativa de antecipar uma possível reação do povo nesse sentido. O Requião, toda a retórica dele é nacionalista. Ele apresenta projetos, ele denuncia. Ele é, digamos assim, o parlamentar que mais expressa essa política nacionalista. Só que tem um detalhe, o Requião, apesar de toda essa política nacionalista, de um ponto de vista geral, a política dele é parecida com essa do Ciro Gomes. Né? Eles, inclusive, estavam muito juntos aí em todo esse processo do golpe. Eles estão articulando uma alternativa ao PT. O que, na atual conjuntura, significa ajudar a direita a derrotar o PT. Não significa mais nada. Em outra situação, isso aí poderia ter um certo valor, mas essas articulações aí são articulações que se mantêm claramente dentro do status quo político. Como eu falei antes, uma das questões-chave da situação política é a candidatura do Lula em 2018. Os golpistas estão com dificuldade de, digamos assim, limpar a ficha do golpe através de uma eleição, que seria a solução mais econômica. Elege o cidadão, né? Aí o pessoal é todo iludido com essas coisas, vai falar, não, agora já não tem mais golpe, ele foi eleito, teve não sei quantos milhões de votos, o que, logicamente, é bem mais fácil quando você elimina o principal adversário, de ter todos esses milhões de votos. Dá uma certa sustentação. O grande obstáculo é o Lula. Veja só. Na Ucrânia, teve um golpe de Estado. Aí o partido maior de todos, que era o partido que foi derrubado do governo, foi colocado na ilegalidade. O Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Aí chamaram eleições, ganhou a direita. Quem ganharia se você não tinha adversário? Aí não tinha muita condição de fazer nada diferente. Mas elegeu, agora é o governo legítimo. Isso não impediu que uma parte do país se separasse, começasse uma guerra civil, etc. e tal. No Egito teve golpe. Aí o que aconteceu? Eles não tinham condição de chamar nenhuma eleição. Então eles tiveram que colocar toda a oposição na ilegalidade e chamar a eleição sem oposição. Aí ficou o governo eleito dos militares. Uma coisa bem farsesca. Honduras, derrubaram o governo, chamaram eleições. Paraguai, derrubaram o governo, chamaram eleições. Quer dizer, você elimina o adversário e você ganha as eleições. Bom, no Brasil, esse aqui está complicado de fazer por causa do Lula. O impedimento é o Lula. Então, se nós vamos ver as articulações políticas, nós temos que considerar esse problema.
Temos que considerar que as alternativas que aparecem aí, de esquerda, elas estão sintonizadas com o golpe. O grande propósito da burguesia, o que é? Impedir uma eleição onde o Lula ganhe. Um dos grandes objetivos deles é isso daí. Nós não podemos esquecer. A pessoa que está acompanhando a situação política gosta do Lula? Muito que bem. Não gosta do Lula? Não muda nada, porque a realidade é o que é. Né? Não adianta você fazer política sobre a base daquilo que você gostaria que fosse. Você tem que fazer política sobre a base daquilo que efetivamente está acontecendo. É um problema que todo mundo vai ter que enfrentar. E vocês vejam o seguinte, que interessante, né? Tem muito mais articulação pela esquerda do que pela direita. Vocês repararam isso aí? Na direita tem o Bolsonaro, que o pessoal está falando lá, Bolsonaro 2018 e tal, que o cara perderia para o Lula, mas seria o mais votado depois do Lula. Será que ele é um candidato que a burguesia pode assumir? Está na hora de assumir esse candidato? É possível de fazer um acordo com ele e tal? O desgaste não vai ser muito profundo? Não sei. Aí nós vamos ter que ver. Mas na esquerda tem uma multiplicação de candidaturas aí, cujo objetivo é muito claro. É dispersar o voto de esquerda, permitir que a direita ganhe. Veja, só para esclarecer uma coisa, não é que nós sejamos contra que a esquerda tenha os seus candidatos. Não. Né? Tudo bem. O cara ter o candidato. Isso, se ele for uma candidatura tradicional, Agora, o que está acontecendo aqui não é isso. Estão juntando um monte de gente para entrar na brecha que se abriu do ataque da direita contra o PT. Isso é muito óbvio que está acontecendo. Então, quer dizer, não são candidaturas de esquerda simplesmente, são candidaturas para torpedear a candidatura do Lula, no momento em que no país tem um golpe de Estado. Então, isso tudo tem que ser muito bem considerado. Tem uma coisa que foi colocada que é sobre a discussão que teve essa semana no STF de transferir o processo do Lula, tirar das mãos do Moro. Não é todo o processo. Bom, primeiro vamos ter que ver o desenlace desse primeiro processo do triplex, né? O processo é uma verdadeira aberração. Os promotores pedem que o Lula seja condenado explicitamente sem provas. Eles reconhecem que não há prova nenhuma, mas ao invés de agir como pessoas normais e falar, olha, não, tudo bem, fizemos o processo, não tem provas e tal. Normal. Não. Querem condenar o Lula com base em indícios de um determinado crime. Isso depois que saiu a notícia, né, que mostrou, inclusive, que o tal triplex famoso não é nem da OAS, é da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, o Léo Pinheiro falou que ia dar o apartamento para o Lula e nem era dele para ele dar. O cara estava comprando o presidente da República com uma cheque falso, né? Não, é absurdo. É uma coisa totalmente absurda. É uma perseguição política evidente, né? Nós vamos ter que, inclusive, discutir aqui, fazer uma campanha contra esses processos todos. É pura perseguição política, está em jogo aí a luta política em torno do poder no país. Esse negócio não muda nada. Vai para São Paulo, os promotores de São Paulo são os três patetas lá do Engels. Vocês lembram do Engels? Não tem para onde correr. Inclusive, eu acho assim, diversifica o ataque.
Porque aí o ataque contra o Lula é assim, o Moro é imparcial, a gente já chamou atenção sobre isso, né? Que é o mesmo negócio do fora Temer, é o fora Moro. Mas veja, o Moro não é o único juiz sem vergonha aí que trabalha para o imperialismo. Está cheio desses juízes aí. Os grandes capitalistas podem comprar esses juízes de baseada, que nem laranja, você entendeu? É super fácil. Então, se o Moro ficar muito desmoralizado, passa na mão de um outro ditadorzinho derrabado, porque juiz ditador de fundo de quintal no Brasil está cheio, são um monte, a maioria. O juiz ele julga de acordo com a cabeça dele, né? Então acho que ninguém deve comemorar isso aí não, porque não há motivo para tanto. Acho que é uma diversificação da ofensiva. A gente tem uma última questão da internet, e aí eu vou chamar quem está inscrito aqui no salão para poder falar. E a última questão é sobre a viagem internacional do Temer, que inclusive fez uma visita ao Putin, para você comentar. O que a gente comentaria? Fora as gafes dele que todo jornal deu. Bem-vindo à União Soviética. Hã? Bem-vindo à União Soviética. É uma figurinha lamentável, né? Inclusive, parece ser correto isso aí que o pessoal fala, que ele é maltratado pelos governantes, né? O pessoal trata ele com desprezo. Mas é merecido, né? Cidadão inescrupuloso, bandido, vaidoso, tudo. Ele está recebendo o que merece, né? Embora não seja muito importante. Vou chamar o Jefferson para falar, e eu acho que é só ele. Na sequência a gente vem para encerrar. Olá, boa tarde. Rui, tem umas perguntas aqui. Todos esses ataques aos direitos dos trabalhadores feitos por este governo golpista já não são suficientes para provar à esquerda que o golpe é a causa maior de tudo isso? É a locomotiva, e essas reformas, esses ataques não são as locomotivas? Então, eu acho que é claro que a luta devia ser focada contra o golpe. Você acha que a esquerda não entendeu isso ainda? Ou ela se sente incapaz de levantar efetivamente essa bandeira contra o golpe? E também, ou eles são todos uns covardes e acomodados, que é o que dá para a imagem que passa. Eles ainda não entenderam, eles não sabem que vão morrer milhares de pessoas com essas políticas, morrer de fome, sem acesso às políticas públicas de saúde, de previdência. Eles não entenderam que vão morrer milhares de pessoas, como morriam antes do tempo do Lula, no tempo do Fernando Henrique, que parece que eram mais de 100 mil crianças por ano que morriam de desnutrição, de fome. Eles não sabem disso, ainda não entenderam. O que eles estão esperando? Que isso tudo volte a acontecer com o país? É uma pergunta que fica na minha cabeça. Eles não entenderam, eles não se importam, eles estão acomodados lá nos cargos, na situação política deles. O que se passa nessa esquerda? Ou são todos uns hipócritas que já estão com as suas vidas resolvidas e aquela visão social já se foi, não existe mais? É só isso, obrigado. Eu acho, isso é uma questão que a gente discute muito, né? Mas eu acho que é bom a gente sempre voltar ao tema. O problema da esquerda é fundamentalmente, tem muitas questões,
né? Mas é fundamentalmente um problema de classe. Primeiro nós temos que ver concretamente. Nós não devemos viver num mundo de palavras. Nós temos que ver a realidade. Então, por exemplo, muita gente fala a esquerda, mas precisa conhecer essa esquerda em carne e osso. Se você pegar o PSOL, por exemplo, é formado 90% de universitários, professores, estudantes, alguns secundaristas. É um partido de classe média, que a gente fala que é um partido pequeno burguês. Bom, é um meio ambiente. O pessoal vive num determinado meio. Então eles falam que eles são socialistas, eles falam na classe operária, tudo, mas isso é uma ideologia, é como se fosse uma fantasia. Sabe, como uma criança que... eu, quando era pequenininho, ganhei um brinquedo que era um kit do Ivanhoé. Então vinha um escudo, uma espada de plástico, uma capa, e você brincava de cavaleiro medieval. Mas eu, logicamente, nunca tinha visto na minha vida um cavaleiro medieval fora de um filme de Hollywood. Ou um livro, uma gravura e tal. É uma ideia que você faz, uma fantasia. Esse pessoal, eles, por serem de classe média, em primeiro lugar, na maioria dos casos, eles não só não têm sensibilidade, como eles nem conhecem a vida da população pobre. Começa por aí. Veja só uma coisa. Quando o PT lançou o Bolsa Família, a maior parte da esquerda ficou contra. Falava que era assistencialismo. Que é a mesma coisa que a direita coxinha fala. Por que o pessoal fala isso daí? Porque eles não passam fome. Se passar fome, você não tem essa ideia. Você imaginou você no semiárido baiano, onde não cresce nem cacto, e o cara não tem ajuda do Estado para sobreviver? O cara morre de fome. É uma das coisas mais pavorosas que podem acontecer. Então, nós, por exemplo, quando o Lula lançou o Bolsa Família, nós fizemos uma crítica. Tudo bem, tem que ter o programa, mas é pouco dinheiro, tem que ser controlado pelas organizações populares. Então, fizemos uma crítica objetiva, concreta, né? Mas nunca nós iríamos falar que você dá dinheiro para uma população que está morrendo de fome é assistencialismo. Ou, sei lá, se é assistencialismo, então tem que fazer esse assistencialismo. Porque um governo pode deixar o povo morrer de fome. É como comentários que a gente ouvia antigamente contra o comunismo, que o cara fala o seguinte: eles pegavam a sua casa lá e botavam 5 famílias para morar. Que coisa feia, né? Botar 5 famílias para morar na sua casa, melhor deixar o cara morar na rua, né? Porque botaram o cara para morar lá por quê? Porque ele está morando na rua. Imagina na Rússia, com aquele frio. Em São Paulo, né, o cidadão morre de frio na rua no inverno. O inverno de São Paulo, na Rússia, é para você ir na praia. Rússia tem lugar que faz frio 40 graus abaixo de zero. É mais pesado do que o seu freezer em casa. Congela até a sua alma. É lógico que eles vai botar a pessoa para morar. Eles pegavam as casas, grandes mansões, botar o povo a morar lá. Por quê? Para o outro ficar tranquilo na mansão, vai deixar o outro morrer de frio na rua? Lógico que não. Agora, é um problema de ponto de vista, não é? Se você está morrendo de frio na rua, você é a favor de botar o pessoal para morar na casa. Se você está na casa todo confortável, tem sala de jogos, piano, você não quer que ninguém vá morar na sua casa, não é? É um problema de ponto de vista, de classe. Por isso que o problema da classe é importante. Essa esquerda, eles vivem lá na universidade, eles têm um mundo deles, que não é o mundo da classe operária. A classe operária tem os seus próprios problemas. Que eles, em grande medida, esse meio ambiente, eles simplesmente não sabem quais são.
Eles não conhecem. Por isso, por exemplo, que o carro-chefe da política da esquerda é a questão do homossexual, que é um problema muito presente na classe média, bem menos na classe operária, né? Um determinado tipo de feminismo que se preocupa com coisas muito imateriais, né? Por exemplo, o feminismo dele não é aquele negócio que vai lá e cuja grande preocupação é precisa ter creche para a mulher operária que tem que trabalhar, não tem onde deixar o filho, etc. e tal. Não é? A preocupação principal deles não é essa, é assim, é se você falar uma palavra que dá a entender que possivelmente a mulher esteja sendo menosprezada, isso é um baita escândalo. É um negócio de classe dominante. Quem que reclama de ser maltratado como prioridade? Quem já tem o pão, o vinho, a cama para dormir, o teto e tal. Quem está ralando lá tem outras prioridades. É ou não é? Então você vai ver isso daí, eles vivem num mundo próprio, um mundo à parte. Não é o mundo da grande maioria da população. Então, isso daí leva eles a ter uma série de ideias estranhas. Por exemplo, nós aqui já... uma divergência grande que nós temos com a esquerda, que é o negócio da polícia. Por exemplo, o PSOL, o Freixo, era defensor número 1 da UPP. O que é a UPP? A UPP é uma polícia militar que entra no morro lá e manda bala para tudo quanto é lado, em nome da pacificação. Se você é pobre, se você é operário, você não gosta de polícia. Nenhum meio operário tem amor à polícia. O operário rapidamente percebe que a polícia está lá para perseguir ele e favorecer o bom da boca. O operário grevista, então, sabe disso daí com 10 vezes mais intensidade. Quando ele faz uma greve, vem a polícia para proteger o patrão contra ele. O que ele vai achar da polícia? Só uma classe média pode achar que a polícia é uma coisa boa. O negócio da corrupção como prioridade também é outra coisa de classe média. O trabalhador, ele vai olhar... Vamos supor que é muito cético. Apesar que aparece o Aécio Neves, a Dilma Rousseff, o pequeno burguês vai falar, eles são todos iguais. O trabalhador, o mais cético de todos, vai falar, é tudo uma porcaria, mas com esse daqui eu vou perder, com esse daqui eu vou, no mínimo, vou perder menos. Porque o trabalhador, ele calcula o negócio. Porque o dinheiro dele, é desse tamanhinho. Se faltar um pouquinho, a situação dele fica muito feia. Então, quer dizer, é uma esquerda pequeno-burguesa. Eles moram aí na Vila Madalena, em Moema. Os problemas deles não são os problemas da classe operária, estão na universidade. Por isso que o cidadão sai na rua aí e faz uma passeata de estudantes, acha que o mundo vai se curvar diante dele. Não, a burguesia raramente tem medo disso daí. O problema da burguesia é a grande massa popular. Por isso que o Lula é um problema. Porque o Lula tem voto num rincão lá do Nordeste. O cara que está lá comendo o pão que o diabo amassou, ele olha para o Lula com uma esperança. É justificado? Cada um tem que fazer uma análise se a expectativa dele é justificada ou não, em que medida. Mas é um fato. Não dá para fugir desse fato. Então, para esse pessoal, é muito fácil fazer a seguinte análise. Bom, a Dilma Rousseff, o Lula, eles fizeram isso, fizeram aquilo e aquele outro. Estão errados. O PSDB fez isso, está errado. Também, vamos entender uma coisa. Eles também só falam que o PSDB está errado porque tem uma campanha nossa, do PT e de outros, falando que o PSDB é de direita, porque senão eles fariam aliança com o PSDB. Em vários países que teve golpe, a esquerda fez isso daí. Por exemplo, na Argentina,
foi chamada uma grande manifestação de direita pela direita tradicional. E os setores da esquerda foram na manifestação. Eu me lembro que a gente estava numa reunião discutindo numa reunião do PCO, e aí um companheiro falou assim, não, mas a manifestação foi grande, papapá. Eu falei, quer ver? Tem filmagem da manifestação, vamos colocar a filmagem aqui para ver. Daí você botava a filmagem. Aí aparecia aquelas velhas loiras, toda de casaco de pele e tal. Eu falei, tá vendo? Isso aí não é manifestação. Pode ser grande, mas é a direita, pô. Isso aí é a direita tradicional argentina. Você vê por um problema até de sensibilidade, que é uma direita. Eles vivem num mundo totalmente abstrato. Por isso que eles não conseguem se situar diante do golpe. Eles ficam pensando assim, nossa, mas o Lula, ele não colocou o cidadão lá do Banco de Boston na economia? Colocou. Nós criticamos muito isso daí. Mas e daí? Você tem que ver a luta de classes. A luta de classes, ela nem sempre aparece na forma do operário ideal, com a bandeira vermelha e a foice e o martelo, e o burguês de cartola. Se fosse assim, era fácil, né? Você tem que interpretar que formas que a luta de classe assume. O problema da forma é um problema essencial da política. E a pequena burguesia só consegue analisar a coisa mesmo do seu próprio ponto de vista de classe. Por isso que eles têm essa posição. E é uma posição reacionária. Pode ter muito estudante bem intencionado que tirou a conclusão de que o grande mal do país é a corrupção e tal. Ele está errado e a posição dele é uma posição reacionária. O que a gente vai fazer? Como disse o Gilmar Mendes, né? A luta contra a corrupção não pode ser um fim em si mesmo. Não sei qual seria o fim da luta contra a corrupção, que ele iria explicar, mas é óbvio que o fim da luta contra a corrupção é derrubar o governo do PT, né? Agora querem combater a corrupção em si mesmo. Como assim? Disse o Gilmar Mendes. Agora que pegaram o Aécio e o Temer, eles descobriram. Não, pô, a corrupção não pode ser um fim em si mesmo. Juiz do STF, hein? Chamou o Nivaldo, que tem uma pergunta também. Satisfação, parabéns pelo ato em Brasília. Tivemos a honra, o prazer de estarmos juntos. Nesta semana, a Kirchner, né, parece que rompeu com o peronismo e está lançando um novo partido, um novo movimento. Eu gostaria que você analisasse isso. Sem dúvida. Bom, tem pouca informação, né? Ela fez um ato público, participaram aí cerca de 40 mil pessoas, grande, né? Bem grande, inclusive, onde ela anunciou que vai lançar um partido, parece que chama Movimento Cidadão, Movimento Cidadania, uma coisa assim. Eu acho que isso daí mostra que uma tendência que muita gente subestima, né? Que é o seguinte, que o fracasso da política nacionalista no último período, porque de um modo ou de outro é um fracasso, chegou a um fracasso. Ao invés de levar o pessoal para a direita, está levando o pessoal para a esquerda. Todos esses movimentos. A conclusão que está sendo tirada dos movimentos é que você precisa se deslocar à esquerda, aprofundar a política de luta contra o imperialismo, etc. e tal. Até onde vai ser aprofundado é difícil de dizer.
Mas o fato, na minha opinião, significativo do que aconteceu na Argentina é isso daí. Está acontecendo no Brasil também. No Congresso do PT, o Lula teve que disparar contra a Rede Globo, né? Com certeza, se houver um novo governo do PT, ele vai estar muito pressionado para se deslocar à esquerda. O Congresso mostrou isso daí. Se os líderes querem ou não querem se deslocar à esquerda, é relativamente secundário, porque a pressão de baixo é muito grande. Você vê, na Venezuela também. O negócio do chavismo, eu vi que algumas pessoas de esquerda interpretam assim, que o Maduro, ele está implantando uma ditadura. Então, certo sentido, ele está jogando pesado contra os golpistas mesmo, na Venezuela. Mas isso daí não é uma guinada à direita, é uma guinada à esquerda, porque o normal desses governos nacionalistas é ficarem acuados diante da direita, não é reagir. Em alguns lugares tem uma inclinação à direita, caso do Equador, por exemplo. Mas a gente tem que ver se essa inclinação à direita ela vai sustentar, não vai ter uma reviravolta. Tem que acompanhar isso com bastante cuidado. Agora, me parece claro que a tendência diante do golpismo, do jogo bruto da direita, é o pessoal ir para a esquerda. Na Argentina, o que aconteceu foi o seguinte: a Kirchner perdeu a eleição. Ela perdeu a eleição em grande medida porque ela se apoiou numa coligação com a direita peronista. O próprio candidato era um candidato da direita peronista. Isso daí, nas bases peronistas, repercutiu muito mal. Eles são contra esse setor direitista. Então, ela estava vacilante de se lançar como candidata, finalmente ela tomou a decisão de criar um outro partido mais à esquerda e de, como é que se diz? De se lançar candidata. Isso daí é uma inclinação clara com relação a para onde que se dirige todo esse movimento. Isso tem que ser acompanhado, né? No caso da Argentina é muito importante, porque o kirchnerismo é uma força que deve ser considerada. Você vê, eles chamaram um ato com 40 mil pessoas. É um ato assim, do tipo que o PT chama aqui, a CUT. Eles são uma força. Inclusive é um acontecimento importante do ponto de vista histórico, né? Será que o peronismo vai perder uma parte das bases para Kirchner?